Especialistas estão olhando com preocupação para um fenômeno que acontece no Brasil desde o início da última década. As vendas de medicamentos para dormir vêm crescendo em ritmo acelerado. Eu tenho números para ilustrar, viu? Em 2020, teve um pico ali de vendas, mais de 23 milhões de caixas de remédios para dormir foram vendidas. E esse mercado, lembrando, já estava registrando sucessivos aumentos do consumo desde 2011. Esses dados são da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, foram divulgados pela Anvisa. E o alerta, dentro desse contexto, é que ao dormir menos horas que o necessário ou a recorrer a remédios para forçar o sono, milhões de brasileiros acabam colocando a própria saúde em risco. Mas qual exatamente seria esse problema? Bom, quem vai responder as dúvidas sobre esse assunto é a psicóloga Silvia Conway. Silvia que está aqui com a gente, já está posicionada. Silvia, bom dia. Primeiramente, bem-vinda ao Edição Manhã. Bom dia, agradeço o convite de estar aqui, espero ajudá-los a esclarecer esses assuntos sobre o sono. Então vamos lá, para a gente começar, eu queria saber, Silvia, a gente pode dizer que esse crescimento do consumo de medicamentos para dormir seria um sinal claro de uma sociedade que não está se importando como deveria com a qualidade do sono? Olha, eu acho que essa é uma boa provocação ao ponto que você está colocando. Sem dúvida alguma, 30% da população tem dificuldades com o sono. A gente tem descoberto isso muito nos últimos 50, 60 anos, todas as repercussões de quem não dorme bem. Agora, esse consumo exagerado de hipnóticos, que é o que você está se referindo, óbvio que também tem outros medicamentos que as pessoas abusam para induzir o sono, porque eles são sedativos, como os benzodiazepínicos. Eu acho que tem um efeito da busca mesmo mágica de uma solução para o sono de quem tem dificuldade para dormir. Como se forçar o sono a partir de um remédio provesse essa condição com todas as repercussões, evitando as repercussões. E eu acho que tem muito estímulo da indústria farmacêutica e toda a ideologia mesmo de uma busca tecnológica. Porque dormir, no fundo, é um processo de entrega, um processo que você precisa buscar o silenciamento da mente, as rotinas, não invadir o sono com atividades que sejam estimulantes cognitivamente ou emocionalmente. Então, teria que ter uma educação por parte das pessoas que, às vezes, elas se abstêm disso e aí elas vão recorrendo cada vez mais ao remédio. E Silvia, então, quando a gente fala desse aumento do consumo dos medicamentos para dormir, um ponto que se relaciona a isso que a gente assinalou, essa falta e talvez de importância, de entender como funciona o processo do sono e a que mais a gente pode atribuir. Tem como a gente assinalar assim, entre os motivos para esse consumo maior, por que as pessoas estão buscando esse atalho de maneira mais frequente? Dá para a gente assinalar por que as pessoas estão tendo mais dificuldade para dormir? Eu agora, arriscando aqui algum dos motivos, arriscando um palpite entre esses motivos. O celular, a nossa questão de estar cada vez mais conectado, não desligando, tem a ver com isso? Olha, aí são duas coisas. Tem as pessoas, então, que estão tendo dificuldade para dormir e aí é prescrito um remédio desses, Eu acho que como eles vieram... A gente está agora colhendo 20 anos depois do lançamento dos primeiros hipnóticos. A gente está colhendo os resultados disso. Quando eles foram lançados lá na década de 2000, eles eram muito promissores. Nossa, eles não mexem com a arquitetura do sono, eles não prejudicam em nada, eles são muito mais leves que os benzodiazepínicos. E isso virou uma informação que foi sendo alastrada por todos os profissionais de saúde, inclusive aqueles que não trabalhavam na área do sono. E aí tem, então, uma prescrição muito grande. Segundo ponto, eu acho que é esse que a gente está falando, sobre uma sociedade pós-moderna, que é extremamente agitada, que a execução das tarefas, a competitividade é extremamente salientada, e aí as pessoas ficam muito longe delas mesmas. E aí a dificuldade de dormir vai aparecendo, porque ou elas estão oprimidas, ou elas se sentem acuadas, precisando responder a uma sociedade extremamente exigente. E aí a dificuldade de dormir vai se exacerbando e elas então recebem esses medicamentos. A hora que você fala do equipamento durante a noite é uma das estratégias, na realidade, de tentar driblar o sono e também, muitas vezes,
é a própria excitação que um equipamento eletroeletrônico, as informações que ele traz, a pessoa fica recorrendo a ele e ele vai num hiperlink, levando as pessoas para outras informações, elas não conseguem desconectar. Agora, o abuso do medicamento, quando a pessoa de um comprimido, ela passa a usar 2, 5, 10, ela vai subindo isso, tem gente que usa muito mais do que 10, né? O certo seria um medicamento por 3, 4 meses, durante o prazo de uma insônia crônica, aguda, para que ela não se torne crônica. E para isso, em paralelo, a pessoa estaria vendo todos os comportamentos e crenças associadas ao sono para evitar que isso se estabeleça de uma forma consolidada para virar uma insônia crônica. Então, esse abuso, ele tem a ver com o quê? Com a dificuldade da pessoa perceber o sono chegando. Ela fica tão dependente do efeito do hipnótico que promove um desligamento, como se fosse isso assim, né? Desliga e apaga a luz, né? E ela tem essa expectativa que isso aconteça, que ela não consegue, quando acorda no meio da noite, nós acordamos no meio da noite, isso é normal, ela não sabe retomar o sono e aí ela vai tomando doses e doses ao longo da noite inteira. E Silvia, você comentou sobre talvez essa banalização da prescrição, né? Isso está sendo muito prescrito em massa, essa questão dos medicamentos. Para a gente salientar aqui, fazer uma diferenciação da necessidade de quando eles realmente são necessários. Existe como a gente diferenciar uma noite ou algumas noites mal dormidas de uma questão mesmo diagnosticada de distúrbio do sono? Fala um pouco sobre isso. Perfeita colocação, sim. Uma outra noite de insônia, ela é um sintoma em resposta a um estresse, né? A pessoa tem uma atividade importante profissional, ela está preocupada, ou ela teve uma ruptura amorosa, ou tem um anúncio de doença em alguém da família ou nela mesma. Então, alguma noite ou outra de insônia pode acontecer por uma preocupação, até por uma euforia. Agora, quando a pessoa começa a ter mais do que 3 vezes, 3 ou mais vezes por semana, num prazo de 1 mês, 3 meses, aí ela pode começar a ficar atenta que ela deve estar começando a desenvolver já os fatores que nós chamamos dentro da área do sono de fatores perpetuadores, que são aqueles que vão consolidando a insônia, porque ela começa a voltar a atenção dela, não para o fator emocional que a estressou e que desencadeou a insônia, mas ela começa a voltar a atenção para os efeitos da privação de sono, para a dificuldade que ela está tendo em dormir. E aí o sono ganha uma posição maior na vida dela, e aí ela começa a ficar o tempo todo tentando dormir, tentando provocar o sono, tentando ver o que acontece para dormir. Quanto mais atenção ela deposita no sono, mais parece que o sono se esvai. E aí, mais ela sofre, mais tensa ela fica e ela vai consolidando o sono. Então, 3 vezes por semana ou mais, no prazo aí de 1 mês, 2, 3 meses, procure um médico do sono, procure um psicólogo do sono e vá tratar isso. Para que seria prescrito? Quando a pessoa chega numa situação dessas, em que ela está no início da insônia, um hipnótico, ele ajudaria a promover o sono e a pessoa teria a atenção dela voltada no fator estressor mesmo da vida, para poder equacionar isso, rever, avaliar considerações a respeito de atitudes que ela pode ter, e equacionando isso, naturalmente, o sono já estaria restabelecido e pelo menos o hipnótico mascarou o problema do estresse que estava virando uma insônia. Então, essa seria uma pessoa que pudesse usar o remédio dessa forma sensata. O problema é que as pessoas acabam deixando o problema crescer maior, desviam para a insônia passa a ser o problema, elas esquecem do problema da vida e elas começam a atribuir o sono o único problema, e aí elas também não sabem dormir, não sabem fazer essas considerações a respeito do fator estressor desencadeante, e a insônia começa a ganhar um corpo que vira uma bola de neve. E Silvia, agora falando para aquela outra parcela das pessoas que ainda não foram diagnosticadas, né, talvez não sejam realmente diagnosticadas com um distúrbio do sono, nem precisem fazer o uso, fazer a introdução aos hipnóticos, como tratar essas noites mal dormidas, né? Quais são os conselhos, as dicas práticas para a gente conseguir ter um sono de maior qualidade? Olha, eu vou aproveitar a dica que você já falou do eletroeletrônico, né? Pegar o celular à noite, tablet, computador. Não, pelo menos 1 hora, o ideal seria pelo menos umas 2 horas, mas pelo menos 1 hora
antes do horário que você pretende dormir, pare de usá-los, né? Coloca no modo silencioso, não olha, por quê? Porque a tela dos eletroeletrônicos emitem muita luz azul, que é uma das frações da luz branca, né? No nosso arco-íris tem 7 cores visíveis, uma delas é azul. E a azul ela é exatamente o sinalizador do claro e escuro para o nosso cérebro. É por isso que a gente fica acordado de dia e à noite a gente dorme. Então, quando você traz a luz azul através do eletroeletrônico para os seus olhos, o cérebro captura a informação de que é dia e com isso ele vai atrasar o horário de dormir. Então, é por isso, é um motivo fisiológico. Mas também o conteúdo que a pessoa assiste, procura dentro do celular ou do computador, também é um estímulo, muitas vezes, cognitivo e emocional. Então, a gente, à noite, precisa começar a baixar esses estímulos. Por isso que uma leitura, uma conversa em família, um momento de aconchego com o companheiro, com a companheira, uma leitura leve com um filho, uma oração, escrever, de repente, as suas preocupações num caderninho, ou escrever o que aconteceu no dia, fazer uma reflexão, ou as atividades que você tem que fazer no dia seguinte, uma prática meditativa, tudo que acalme, pode ser pintura, um crochê, um tricô, tudo que acalme a pessoa vale no período da noite, para que ela possa ir se desligando do mundo. A outra coisa é evitar o consumo exagerado de café durante o dia, porque o café ele é um estimulante do sistema nervoso central que leva 8 a 9 horas para ser metabolizado. Então, o ideal é que a gente tome uma xicrinha de manhã, para quem gosta muito, de repente, uma xícara depois do almoço. Mas não fica com um consumo exagerado ao longo do dia, porque se você tomar um café no final da tarde, você à noite vai ter esse estímulo ainda atuante. Evitar ter muita irregularidade no horário de dormir e acordar. Então, o ideal é que a gente, no momento de férias, a gente acaba sabendo mais facilmente quanto tempo a gente precisa de sono. Porque muitas vezes, no dia a dia de trabalho, de estudo, as pessoas estão privadas de sono. O ideal é que a gente tenha um horário de dormir e acordar de segunda a segunda, muito parecido para não virar muita alternância de fuso, que vai gerando um desgaste e o corpo não consegue responder tão rápido a essas mudanças de fuso, né, mascaradas, como se fossem fusos similares. Tá certo, Silvia, eu agradeço a sua participação, passou aqui uma lista mesmo pra gente, obrigada pela sua didática, pela sua participação aqui no Edição Manhã hoje com a gente, um ótimo dia para você. Obrigada e um bom dia para todos. É isso, gente, eu conversei então com a psicóloga Silvia Conway, essa entrevista vai entrar no nosso canal oficial, youtube.com/Rede Família de Televisão, para anotar aí mesmo, né, tudo isso que ela falou e também, claro, ouvir as outras respostas para a gente conseguir chegar nesse objetivo de ter uma qualidade maior no nosso sono e entender a importância das noites bem dormidas.